Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante uruguaio que de repente apareceu com negociações para ser mais um atleta do Coritiba. Estamos falando de Joaquim Lavega, 20 anos de idade, esteve em campo pelo Fluminense em 2025 e quem sabe pode ser mais um atleta coxa branca. Vamos ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo, beleza? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Joaquim Lavega nesse ano de 2025. Lembrando de novo, ele tem 20 anos de idade, 1,74 m, esteve no Fluminense em 2025. Eu digo esteve porque ele praticamente não jogou, né, pessoal? Foram 5 jogos no ano, somente um como titular. Não marcou gols, não deu assistências, deu um passe para finalização. 4 arremates, um deles acertou o gol. Desperdiçou a posse de bola em média 14,3 vezes a cada 90 minutos. Sofreu 4 faltas, acertou 64% dos passes que tentou. Tomou um cartão amarelo e não foi expulso nenhuma vez o Lavega nesse ano de 2025. Galera coxa branca, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Coritiba, você encontra com desconto. Perfeito? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Joaquim Lavega, que foi um jogador que praticamente não esteve em campo na temporada de 2025. Ele chega até com uma certa animação por parte da torcida. Ele foi anunciado, se não me engano, no dia 30 de dezembro de 2024, um jogador capitão da seleção sub-20 do Uruguai, jogaria o Sul-Americano um mês depois. Né, tinha até outros clubes brasileiros tentando a contratação do atleta, então ele veio com uma certa expectativa, a torcida sempre pediu muito o Lavega, especialmente no começo da temporada, só que passou Renato Gaúcho, passou Mano Menezes, passou Zubeldia e ninguém utilizava o jogador. E no final da temporada ele até começou a ficar no banco de reservas, ele ganhou até a vaga no banco em relação a outros atletas mais pomposos, como o Lescano, Santiago Moreno, só que jogar mesmo, ele praticamente não joga, ele entra numa partida contra o Vitória, ainda era o Renato Gaúcho, o técnico do Fluminense, ele vai bem, inclusive, nesse jogo, o Fluminense vence, ele marca um gol que foi anulado, e depois dali ele não teve mais nenhum tipo de chance, nenhum tipo de sequência. Então é um jogador que vai chegar em baixa, pessoal, um jogador que está com pouquíssima minutagem, na última temporada vai ter que se recuperar fisicamente, até a parte de confiança também, beleza? E quando a gente fala de características, pessoal, aqui é uma parte bem interessante, eu acho que o Coritiba pode ser um bom lugar para o Joaquim Lavega se encaixar. E explico por que agora, chamando na tela, o mapa de movimentação, o mapa de calor do jogador, na temporada de 2024. Não adiantava pegar o mapa do Fluminense que ele ia estar apagadíssimo, né, pessoal? Porque o Lavega praticamente não jogou. E quem olha esse mapa de movimentação vai falar, pô, Felipe, então o Lavega é um ponta esquerda. Pode ser, ele é canhoto, tá bom, pessoal? Ele fez boa parte das partidas lá no River Plate do Uruguai, jogando realmente aberto pelo lado esquerdo. Só que, na minha opinião, o seu melhor momento pelo River Plate do Uruguai, inclusive já ao final da temporada, ele começa a se aproximar um pouco mais do gol, ele começa a atuar quase como um segundo atacante lá no futebol uruguai. O que o Lavega tem de ponto forte, na minha opinião? Ele não é um jogador alto, mas ele é um jogador com uma certa força física, tá bom? É um jogador que consegue atacar bem os espaços, fazer marcação, aquele movimento de ruptura, diagonais curtas, e é um jogador com uma boa finalização, para um atleta com a idade que ele tem, né, para quem começou a carreira como um jogador de lado de campo, é um cara que finaliza bem. A gente vai ver que no seu último ano pelo River Plate do Uruguai, ele começou a desenvolver um pouco mais esse lado artilheiro, marcou bastante gols ao longo da temporada. Então, quando você vê os jogos da seleção sub-20 do Uruguai, você ainda vê o Lavega jogando como um ponta. Eu acredito que no Fluminense tenham tentado aproveitá-lo como um beirada. Mas em modelos de jogo que eventualmente tem dois atacantes, um cara mais fixo e o outro atacante mais ponta de lança, digamos assim, circulando, e eu acho que o Lavega pode se encaixar mais. Ele pode ser esse atacante mais que flutua, né? Porque ele tem que estar próximo ao gol. Um cara que não tem aquela capacidade de drible para jogar tão aberto pelo lado do campo. Fisicamente, não é um cara que sustenta o jogo aí nessa partida do Fluminense que eu falei. Ele entra no primeiro tempo, né? O Fluminense ficou com um a mais, ele entrou. E no final do jogo ele já estava morto, então jogando de ponta. Então é um jogador que vai ter dificuldade para sustentar 70 minutos em alta intensidade pelo lado do campo. Como eu falei, não é um jogador com tanta velocidade, tanto drible, tanta técnica assim para ficar longe do gol, jogando aberto pelo lado do campo. Então se ele estiver um pouquinho mais próximo como segundo atacante, eu acho que vai ter muito mais chance de performar no futebol brasileiro, tá bom?
Deixou o like no nosso vídeo? Fez um comentário? Muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E vamos ver, pessoal, como é que foi seu rendimento na época de futebol uruguaio? Vamos lá, pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de La Vega como profissional, que são praticamente todos os seus anos, né? Jogando nas equipes de cima. 2022, pelo River do Uruguai, 23 jogos, um como titular, 2 gols marcados e 2 assistências. 2023, pessoal, 30 partidas, 18 delas como titular, marcou um gol e 4 assistências. Repare como são números mais modestos, pessoal, até chegar de fato a temporada de 2024. Aqui sim, foi quando ele chama a atenção de muita gente, fazendo 37 jogos pelo River do Uruguai, 31 deles como titular, 12 gols e 5 assistências. Então, esse é o Joaquim La Vega que o Fluminense contratou. Eu acredito que seja esse aqui que o Coritiba esteja apostando para tentar recuperar o futebol. O atleta que chegou até a seleção de base do Uruguai, virou capitão da Sub-20 do Uruguai e foi um protagonista, claro, do time modesto, mas um protagonista do River Plate do Uruguai na primeira divisão uruguaia na temporada de 2024. Aí, como a gente vê, ele chega em 2025 no Fluminense, praticamente não participa do processo da equipe profissional ao longo de 2025, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Joaquim La Vega chegando para reforçar o Coritiba? Eu acho essa situação, pessoal, vou analisar como um todo, uma daquelas situações que pode todo mundo sair ganhando. Eu acho que para o Fluminense é interessante prestar o atleta para o futebol brasileiro, para um time de Série A, do Campeonato Brasileiro. Adiantava vocês emprestar ele para o Uruguai, por exemplo, ele não ia conseguir se adaptar ao nosso futebol. Eu acho que para ele o Joaquim La Vega vai ser interessante, porque ele vai estar num clube que eu acho que vai dar mais chances para ele do que o Fluminense deu, e ele vai estar num clube que eu acho que vai jogar no modelo, vai ter mais chance de jogar no modelo de jogo que o privilegie. Vendo as movimentações do Coxa no mercado, a própria chegada do Pedro Rocha, eu acho que vai ter tudo para o Coritiba, pelo menos em alguns momentos, ter um modelo de jogo que tenha 2 atacantes, 2 atletas ali um pouco mais próximos do gol. O Breno Lopes chegou também, então Pedro Rocha e Breno Lopes pode ser uma boa dupla de ataque. Titular pro Coxa, você ter o La Vega ali como uma peça de elenco, um cara para compor e acabar ajudando. E no Coritiba, pessoal, como a gente pensa assim no modelo de jogo que favoreça mais o atleta, é um jogador que tem qualidade. Só que no futebol brasileiro, eu falei isso quando ele chegou ao Fluminense, eu via com muito maus olhos ele chegando para jogar como um beirada, aquele cara aberto, pé na linha, pelo lado esquerdo. Pode acabar jogando assim? Pode, tem 20 anos de idade, é um cara que ainda vai evoluir as características. O Coxa já vai receber um atleta um pouco mais adaptado ao futebol brasileiro do que o Fluminense recebeu, então eu acho que é um cenário que todo mundo pode acabar saindo feliz. Acho bem difícil que ele seja um titular, um protagonista do Coritiba em 2026, mas pode ser uma aposta interessante para compor o grupo, maturar, estando um pouco mais adaptado ao futebol brasileiro, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa conotação, concorda ou discorda da minha opinião, conte pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!